Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Versículo 8. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga ao espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó espírito, e sopre sobre esses ossos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Amém? Que Deus possa aplicar a sua palavra no nosso coração, aqui nessa noite, para o louvor da glória dEle. Meus irmãos, eu creio que praticamente todos que aqui estão sabem que em 722 a.C., o chamado Reino do Norte foi levado cativo para o cativeiro assírio. Interessante que esse povo da tribo do norte, eles jamais regressaram, eles jamais foram restaurados, jamais eles voltaram para a terra de Judá, para a terra de Israel, jamais. Alguns anos depois, por volta de 606 anos antes de Cristo, o chamado Reino do Sul, ou a tribo de Judá, foi levada cativa por Nabucodonosor para a Babilônia. Por quê? Por conta do pecado. Eles não atentavam, eles não deram ouvido para o que profetas, por exemplo, como Abacuque, como Jeremias, falaram a ele acerca do cativeiro. E eles permaneceram em pecado, a tribo de Judá, e eles foram levados cativos pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia. E lá passaram algo em torno de 70 anos. Interessante que quando Deus dá essa visão ao profeta Ezequiel, porque esse vale ele não existiu literalmente, na realidade foi uma visão que Deus deu ao profeta Ezequiel no cativeiro, fazia algo em torno de 10 anos que o povo estava cativo na Babilônia. E o que me chamou a atenção aqui é o que diz o verso de número 11, quando ele diz o seguinte, olha: então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança e fomos exterminados. Assim estava o espírito daquele povo, assim estava a realidade espiritual daquele povo. Não havia esperança no coração daquele povo lá no cativeiro. E diante dessa apatia espiritual, Deus dá a visão ao profeta Ezequiel acerca de como estava o povo dele no próprio cativeiro. Eu chamaria a sua atenção, por favor, para o verso número 1, quando a palavra de Deus nos diz o seguinte: veio sobre mim, Ezequiel falando, né? A mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Eu repito, Deus está dando uma visão ao profeta Ezequiel. E Deus chama o profeta, Deus chama o homem de Deus para uma responsabilidade que nós não queremos, embora tenhamos. E você me perguntaria qual? A difícil responsabilidade de evangelizar.
para a difícil missão de pregar a palavra. Foi para isso que Deus chamou todos vocês que estão aqui, que são cristãos. Deus chama o profeta Ezequiel, né? É o que nos diz aqui o verso de número 1, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Quando eu meditava para pregar para vocês, eu fazia uma pergunta a mim mesmo, que o próprio texto é muito claro. Onde Deus colocou o homem de Deus? Aonde Deus levou o seu profeta? Deus não deixou Ezequiel num escritório filosofando. Deus não deixou Ezequiel de forma remota, olhando para o desmantelo do vale de ossos secos e sem sequer colocar o pé lá. Deus não deixou. Deus pegou o profeta e o levou para o meio do vale, para dentro do vale. E você poderia perguntar, por quê? Para que o profeta pudesse entrar em contato com aqueles ossos, para ver que situação deplorável era a daqueles ossos, como aqueles ossos estavam. Deus mostrou isso ao profeta. E não precisa ser nenhum gênio para você descobrir o que esses ossos simbolizavam. O que aquele grande vale coberto de ossos simbolizava. O que isso significava. Eu já li para vocês, na realidade eu reli. Era Israel. Era o povo de Deus, na Babilônia. Eles estavam como, irmãos? Eles estavam sem esperança, eles estavam sem vida, eles estavam sem vigor. Não existia a menor expectativa para aquele povo de restauração. Interessante que isso já fazia 10 anos. Aí você poderia questionar o seguinte, pastor, esses ossos também podem ser minha família. Pode. Esses ossos, ou esse vale de ossos, também pode ser, sem dúvida alguma, o ambiente onde você trabalha. Esse vale de ossos secos, infelizmente, pode ser você. Foi isso que mais me chamou a atenção, né? Esse vale de ossos secos representa exatamente, irmãos, a apatia espiritual que o povo de Deus vive também, infelizmente. E o que me chamou a atenção aqui, repito, é que Deus não deixou o profeta de fora. Deus colocou aquele profeta dentro daquele vale de ossos secos, repito, para ele se envolver com ele, para ele sentir a dor dele, para ele ver que situação deplorável era daqueles ossos. E eu me perguntei o seguinte, o que é identificar-se com um pecador? Você já perguntou sobre isso? O que significa que nós, como cristãos, como profeta de Deus, por assim dizer, temos a necessidade de nos identificar com o pecador? Identificar-se significa não viver como eles vivem, mas viver onde eles estão. Nós temos que nos identificar, irmãos, com os vales de ossos secos que Deus tem nos colocado dentro dele. E repito, pode ser até a nossa família. Eu já disse aqui numa pregação passada há muito tempo, se eu não me engano, numa pregação no livro de Neemias, no capítulo de número 1, né, que as necessidades à nossa volta, na realidade elas são outdoor de Deus, nos chamando para nos envolvermos. Deus não colocaria nenhum necessitado, Deus não colocaria ninguém com extremo problema ao seu lado, você que é cristão, para que você não se envolva e dê de ombros e diga, eu não tenho nada a ver com isso. Olhe bem para esse texto, para o verso 1, né? Vou reler. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Verso 2. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. O que me chama a atenção no verso número 2, que Deus fez com que o profeta andasse ao redor deles, e visse que aquilo que um dia foi um exército, não passava de um amontoado, desordenado, monte de ossos. Eles não estavam arrumadinhos, irmãos.
Eles estavam todos desmontados. Era um fêmur num lugar, o rádio em outro lugar, o crânio em outro lugar. Eles não estavam arrumados, era um amontoado de ossos desordenados. E Deus levou o profeta para lá. Por quê? Porque antes aquilo tinha sido um exército, possivelmente. Mas agora Ezequiel vai olhar que não existem mais armas, que não existem mais estratégias, que não tem mais armaduras, que não tem absolutamente nada. E quem estava assim, repito para você, o povo de Deus. O que é que eu aprendo com esse texto, com base nesse texto, no verso de número 2? Por favor, abra seus ouvidos. É muito possível que a igreja do Deus vivo, às vezes, entre num processo de esfriamento espiritual. Infelizmente, irmãos, é muito possível que qualquer um de nós que estamos aqui nessa noite, ou quem sabe, boa parte de nós que estamos aqui nessa noite, estamos vivendo um momento de sequidão espiritual. E isso é muito possível de acontecer. E você poderia dizer, pastor, me dê outra base bíblica. Eu vou lhe dizer, quando João escreve à igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3, verso de número 1, quando ele diz o seguinte: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Então é muito possível, eu não sei quem é, mas é muito possível que aqui nesse lugar você esteja vivenciando esse momento na sua vida cristã, de esfriamento espiritual, de sequidão, né? E era isso que Deus estava mostrando ao profeta. Mas esse vale também, veja que é uma depressão, né? O vale é uma depressão. Esse vale também ele representa todos os seres humanos sem Cristo, sem exceção. Interessante que esse final de ano, né? Muita gente postou foto com a família, o que é legal, o que é bom, irmãos, o que não tem nada de errado, pelo menos na minha visão. Mas eu olhava uma família muito cara ao meu coração, que eu a conheci por volta do ano 2001, creio eu. E toda aquela família foi criada na igreja. Como diz o Matuto, de mamando a caducando, ou seja, do mais novo até o mais velho. Todos eram pessoas assíduas, pessoas, irmãos, que participavam de escola dominical, que pregavam, que ministravam, que tinham ministério dentro da igreja. E não para minha surpresa, porque eu sabia, mas para minha tristeza. Quando eu olho no Instagram, está aquela família, todos sem exceção, desviados do Evangelho, mortos, secos, espiritualmente frios, acabados, arrasados, e celebrando um novo ano. Eu não sei o que eles tinham a celebrar no que diz respeito à questão espiritual. E as frases de efeito, Deus é comigo, como Deus tem sido maravilhoso, eu me questiono esse tipo de alegria. Eu me questiono esse tipo de prazer, longe de Deus, afastado de Deus, de alguém que um dia provou, de alguém que um dia conheceu, de alguém que um dia disse que o Senhor Jesus Cristo não era só Senhor da vida dele, mas era Salvador também. Irmãos, isso custa entrar na minha mente. Esse vale é toda a humanidade sem Cristo. Por quê, pastor? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o profeta continua dizendo no verso 2 o seguinte: ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale. Vamos parar aqui um pouquinho. Essas pessoas mortas espiritualmente, irmãos, são muitas. São muitas. A Terra tem hoje algo, quase que 8 bilhões de pessoas. Então eu poderia dizer, sem dúvida nenhuma, que a Terra é um grande cemitério de pessoas vivas. Faça uma análise na sua família. Quantos cristãos tem na sua família? Quantos não são? Faça um balanço, por exemplo, na sua rua. Quantas pessoas na sua rua professam a fé no Senhor Jesus Cristo? E quantos não? Veja que a superfície é numerosa. Outra coisa interessante aqui nesse texto, que esses ossos, eles não estavam sepultados.
Pelo contrário, esses ossos eles estavam espalhados na superfície. Para quê? Para dar ciência ao profeta de que ele está no meio de um povo perdido. Eu lhe pergunto aqui nessa noite, será que Deus não tem lhe mostrado a situação precária espiritualmente que a sua família vive, que seus colegas de trabalho vivem, que a sua rua vive? Será que Deus não tem lhe mostrado isso? Eu creio, irmãos, que Ele nos mostrou. O meu apelo a você nessa noite é a seguinte: não se omita. Não diga que não é com você, não dê de ombros, não faça de conta que ele não existe, o vale ele existe sim. Seja realista com você mesmo. Diga a Deus nessa noite o seguinte: eu sou Ezequiel, eu tenho visto o vale, eu tenho me acovardado ao contrário de Ezequiel. Diga isso a você mesmo, se esse for o seu caso. Deus tem lhe mostrado a situação deplorável que sua família está. A situação deplorável que seu ambiente de trabalho tem. A situação deplorável que sua rua se encontra. E talvez você diga o seguinte: não é comigo, é sim. Você não pode ficar filosofando. Você não pode ficar de forma remota, esperando que venha outro. Não, é com você. É comigo. Meu vale é meu, seu vale é seu. Essa é a grande realidade. Mas outra coisa interessante no verso 2, no finalzinho do verso 2, por favor. Ele diz o seguinte: e estavam sequíssimos. Eu vou dizer uma coisa aqui para você. Qual era a ideia que Deus colocou nessa visão para Ezequiel? Era alguma coisa que Ezequiel estava familiarizado. No tempo de Ezequiel, os exércitos, eles se enfrentavam como? Corpo a corpo. Era na espada, era na baioneta, era na lança. Então, quando um exército vencia o outro, não tinha tempo de enterrar. Os corpos ficavam ali, irmãos, agonizando, até serem totalmente consumidos por animais, por abutres, por feras do campo, pelo sol. Uma coisa me chama a atenção, e o que eu aprendo aqui é que esse abatimento não era algo recente. É que essa frieza espiritual não era de hoje. O que o profeta identifica é que eles não eram ossos secos. Porque se você é uma cozinheira, depois que você desossa a carne, né? Os ossos que não estão secos, mas que têm tutano, que tem alguma cartilagem, que tem algum músculo, eles serradinho, miudinho, eles dão sopa. Você pode colocar ele dentro do feijão, dá um gosto bom, serve para alguma coisa. Mas no caso aqui, esses ossos aqui estavam totalmente calcificados. Não serviam para nada. Eram ossos sequíssimos. O que significa dizer? O que Deus estava dizendo a Ezequiel sobre aquele povo? É que aquele esfriamento não era algo recente, não era algo de ontem, era algo que fazia tempo. Me permita lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite. Há quanto tempo você não ora mais com fervor? Eu vi ontem, para a glória de Deus, muita gente colocando, né, fazendo um voto, ou assim por dizer, de nesse novo ano ler a Bíblia novamente. Que bom, que legal. Eu lhe pergunto nessa noite, qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você abriu uma passagem bíblica e disse a Deus o seguinte: Senhor, fala comigo, me quebranta? Qual foi a última vez que você fez isso, irmãos? Qual foi a última vez que você orou com seu cônjuge? Que você chamou seu cônjuge e seus filhos para orarem junto com você? Qual foi a última vez que você fez isso? Essa é a pergunta que me veio a esse texto, quando Ezequiel chega ao seguinte diagnóstico:
Os ossos eram sequíssimos. O que era que Deus estava dizendo a Ezequiel? Ezequiel, esse esfriamento não é de hoje. Esse esfriamento já faz muito tempo, não é de agora. Irmãos, como é triste ver uma pessoa que não tem mais amor, não tem mais o fogo, não há, irmão, mais aquela alegria de vir à casa do Senhor. Como é triste. Como é triste, meu irmão. Você não tem mais prazer numa exposição bíblica, você não tem mais prazer em orar, você não tem mais prazer, irmãos, em evangelizar, você não tem mais prazer, irmãos, em ler a palavra de Deus, você não tem mais prazer, irmãos, de chegar aqui e louvar ao Senhor e agradecer a Ele por os grandes feitos dEle. Como é triste, a gente nota isso, irmão. Eu gostaria de dizer uma coisa aqui a você e receba em nome de Jesus. O pastor, ele tem olho clínico. Há pessoas aqui a ponto de se desviarem. Estou falando sério com a igreja do Médici. Há pessoas aqui, irmãos, a ponto de ir para o mundo. Sabe por quê? Porque não reconhecem que precisa ser restaurado, que precisa ser renovado, que precisa de um fervor, irmãos. Verso 3, perdão. Olha o que ele diz no verso 3. Então me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, Tu o sabes. Depois de mostrar o quadro ao profeta, e não esconder absolutamente nada dele, Deus se volta para Ezequiel e fala com ele. E diz uma coisa interessante, filho do homem, ou seja, ser mortal, ser limitado. Era como se Deus estivesse dizendo para Ezequiel o seguinte, saco de osso coberto por um saco de pele. Tem jeito essa situação? Esses ossos têm como reviver? Vamos ser sinceros? Com certeza eu creio, irmãos, que Ezequiel lá no fundo disse, tem solução não, Senhor. No íntimo, Ezequiel estava dizendo, é insolúvel. Não tem jeito, não tem solução. É tanto que a resposta de Ezequiel é o seguinte, Senhor, Tu o sabes. Eu não sei, não está na minha autoridade, Senhor, não está no meu poder, mas Senhor, Tu o sabes. O que eu aprendo aqui? O que eu aprendo aqui? Quantas vezes eu e você que aí está, eu quero me incluir nessa lista também, nós olhamos para algumas situações e a gente diz, aí não tem quem dê jeito. Esse vale, essa pessoa, é impossível ser salva. Eu tenho certeza absoluta que pelo menos uma pessoa na nossa família, você diz isso acerca dessa pessoa. Talvez a maioria diga. Quando você olha para o desmantelo, quando você olha para o vale de osso sequíssimo, você diz, aí, não tem quem dê jeito. É verdade ou não é? Não me responda, mas pense com os seus botões aí. Você olha para a situação e você diz, esse vale aí não tem jeito. Meus irmãos, eu creio que possivelmente Ezequiel era conhecedor da história de Elias e a viúva de Sarepta. Com certeza. Ezequiel sabia, ou tinha pelo menos conhecimento suficiente, que a primeira ressurreição bíblica aconteceu no ministério de Elias. Eu creio também, pelo que ele era, um profeta, que Ezequiel tinha conhecimento do que dizia Jó 14:14, que diz o seguinte, olha, quando alguém morre, será que volta a viver? Todos os dias da minha luta esperaria, até que viesse a minha mudança. Eu sei que Ezequiel certamente tinha conhecimento disso aqui. O problema, talvez, na mente de Ezequiel era o seguinte, no caso da ressurreição do filho da viúva de Sarepta, Elias pegou um corpo quentinho ainda, tinha músculo, tinha carne, tinha sangue. No caso aqui dessa visão que ele tinha, não tinha absolutamente nada.
Aí você poderia me perguntar, pastor, por que Deus faz a pergunta a Ezequiel? Essa pergunta que ele faz aqui, olha, no versículo de número 3. Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Eu sei por quê. Eu tenho a resposta do porquê Deus fez a pergunta ao profeta. Para mostrar a ele, para mostrar a mim, para mostrar a você que aqui está. Se você quer vida no vale, se você quer que o vale de ossos que você diz que não tem jeito, venha reviver, é necessário que você se envolva. É necessário que você compre a briga. Você não pode ficar esperando, terceirizando, irmãos, aquilo que Deus colocou na sua mão. Não, ninguém vai fazer por você. Ninguém. Há coisas, irmãos, que me preocupam, né? E eu dizia a Ritinha hoje pela manhã, minha filha, eu estou cansado. Sabe, a gente, irmão, chega um momento na nossa vida ministerial que a gente cansa. Olha, e dói, certas coisas dói. Por exemplo, tem uma família ali muito amada por nós e não congrega conosco. Ela congrega em outra denominação. Mas por uma questão, irmãos, a congregação que ela está, fechou. E ela procurou uma igreja mais perto da casa dela. O problema é que a igreja que ela foi não é uma igreja séria. Não é uma igreja bíblica. E interessante que essa família está congregando lá. E como é difícil, irmãos, você vê isso. E muitas vezes, o que Janeide muitas vezes diz aqui, o que é corretamente. A gente vê o erro, mas a gente quer ser politicamente correto. A gente não quer se envolver, a gente não quer dizer, para a gente não se, entre aspas, queimar. Mas, irmãos, a gente vai deixar ir para o inferno. A gente vai deixar se desviar. A gente vai deixar se perder, porque a gente não quer se envolver. Como diz lá em Romanos 10, do 14 ao 15, está escrito o seguinte, por favor. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não for enviado? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Irmãos, é responsabilidade nossa, é responsabilidade sua. Não se acovarde. Não existe vida no meio do vale que você conhece, se você não se envolver. Essa é a grande realidade. Verso 4. Olha o que ele diz ao profeta. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Essa era a missão de Ezequiel. Essa é a minha missão. Essa é a sua missão. Pregar para quem não quer ouvir. Você sabia disso? A sua missão é pregar para quem aparentemente não tem capacidade de entender. São ossos secos. Todos os nossos parentes, todos os nossos amigos que não têm o Senhor Jesus como Salvador, são ossos secos. Estão perdidos, são pecadores, estão condenados à eternidade, a irem para o inferno. E pior, eles não sabem, não querem entender isso. Por isso que a nossa missão é tão árdua. Por isso que a nossa missão é tão difícil. É pregar para esse tipo de pessoa que espiritualmente estão mortos. Um pastor chamado Leonard Ravenhill, ele tem uma frase muito interessante que lança luz sobre esse verso de número 4. Diz o seguinte, olha: alguém perguntou a ele: pastor, você ora pelos mortos? E ele respondeu: não, eu prego para eles. Quem são esses mortos? São as pessoas que você simplesmente diz: Jesus te ama. Ô irmão, me perdoa o que eu vou dizer aqui. Mas como eu posso chegar para um bêbado e dizer: Jesus te ama, e ir-me embora? Como é que eu posso chegar para um traficante e simplesmente dizer a ele: Jesus te ama, e ir-me embora?
Eu tenho que dizer para ele que Jesus o ama, é verdade, mas que é necessário que ele se arrependa, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, e se ele morrer da maneira como ele está, ele vai para o inferno. É duro dizer isso, a gente não quer dizer isso, irmãos, para que às vezes nem perder amizades, mas foi para isso que Deus te chamou, foi para isso que Deus me chamou. Você tem que apresentar a Ele que Ele está perdido, mas depois apresentar o amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você precisa apresentar isso para eles. Essa era a missão de Ezequiel, pregar para quem não queria ouvir. É sua missão, é minha missão. Versículos 5 e verso 6. Olha a promessa. Isso aqui na realidade é uma promessa que Deus está fazendo, né? Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o espírito, o fôlego, né? E vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém vocês o espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O que Deus promete àquele povo. Talvez o que Deus esteja prometendo hoje à igreja do Presidente Médici, a alguns que estão aqui. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer lhe trazer vida novamente. Ele quer lhe dar vida novamente. Deus está prometendo a Ezequiel, diante daquele vale de ossos secos, que aquele vale de ossos secos seria um grande exército. Posso lhe dizer algo aqui nessa noite? Como é bom ter uma segunda oportunidade. Quantas pessoas gostariam de ter uma segunda oportunidade e não tiveram? Deus está dando a esse povo uma segunda oportunidade. Há um ditado, não sei se é um provérbio, não sei se é chinês, mas diz o seguinte: as oportunidades têm asas, portanto, segure-as. Você sabia que uma pessoa que teve uma segunda oportunidade não perdeu? O filho pródigo. Por que o filho pródigo retornou? Porque ele sabia que na casa do pai dele tinha comida. Ele poderia ser alimentado, ele poderia ser amado, ele poderia vestir uma nova roupa. Deus está chamando pessoas aqui nessa noite para uma segunda oportunidade. Deus está chamando pessoas aqui que você se decepcionou em igrejas, para restaurar a sua vida. É desse jeito. E mais, é interessante, eu gosto muito de ler Russell Shedd. Eu tenho alguns livros dele. Em uma certa entrevista, o pastor Russell Shedd foi questionado o seguinte: pastor, se o senhor pudesse recomeçar de novo, o que é que o senhor faria diferente? Ele disse o seguinte: eu gostaria de orar mais. Eu teria orado mais pelos perdidos. Eu conheço uma pessoa, cara ao nosso coração, que perdeu o esposo, e ela se lamenta muito, sabe por quê? Porque não o abraçou mais, porque não o beijou mais, porque não declarou mais que o amava. Ela tinha vergonha de fazer isso, e agora não dá mais tempo. Sabe o que Deus está administrando nessa noite à igreja do Presidente Médici? Deus está dando aqui nessa noite outra oportunidade a você. Oportunidade de quê, pastor? De ser restaurado. O grande tema dessa pregação é restauração. O que é que o Senhor está nos dizendo aqui nessa noite? Deus quer restaurar a sua vida ministerial. Deus quer restaurar a sua vida de oração. Deus quer restaurar o teu casamento. Deus está te chamando hoje para restaurar teu relacionamento quebrado. Deus está chamando a nós que estamos aqui para uma segunda oportunidade. Com certeza que a promessa era de restabelecer aquele povo de novo na sua terra. O que irá acontecer? Ou o que aconteceu, melhor dizendo. Versos 7 e verso 8. Então profetizei, como se havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso.
Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram a carne, e eles se cobriram de pele. Mas no finalzinho ele diz o seguinte: mas não havia neles o Espírito. Meus irmãos, você percebe aqui que o profeta foi obediente. E por favor, profetizar aqui não é prever o futuro. Profetizar aqui é expor a palavra de Deus. O que Deus está ordenando ao profeta é que ele, no meio daquele vale de ossos secos, ele expõe a palavra de Deus, ele pregue a palavra de Deus. É o que você tem que fazer, pregar a palavra de Deus no vale de ossos secos que você tem, que Deus tem lhe colocado. E isso ele faz de forma obediente. Interessante que a partir do momento em que ele começa a pregar, algo sobrenatural começa a acontecer. Você imagina você no meio de um vale, e você começa a pregar, e de repente você escuta um ruído. Eu sinceramente, eu tinha corrido talvez. No meio daquele vale de ossos secos, você vê um fêmur passando diante de você, e se juntando no lugar certo, cada osso no seu osso, cada um no seu lugar. Irmãos, que barulho, que ruído, que visão, irmãos, assim, digamos assim, extraordinária. A partir do momento em que ele começou a pregar, um amontoado de ossos começa a se transformar na realidade em corpos. Me permita um parênteses aqui nessa noite. Eu já disse aqui a você, hoje, dia 2 de janeiro de 2021, faz exatamente 46 anos que eu moro na mesma rua. Eu moro na rua onde eu moro, eu tinha 9 anos de idade, eu estou com 54, 45 anos, hoje está completando. Nunca ninguém pregou para mim, ninguém. Morava presbíteros, morava pastores, ninguém pregou para mim, absolutamente ninguém, ninguém. E um dia um incrédulo, em um campo de futebol, olhou para mim e disse: qualquer dia, esses céus vai se abrir, e Jesus buscará a sua igreja, e nós, os incrédulos, ficaremos. E aquele homem, irmãos, e nós fomos embora daquele lugar, e aquela palavra não saiu da minha mente. Passaram-se alguns anos, eu comprei uma Bíblia, até com o inário do cantor cristão da Igreja Batista, por R$12. E eu pensava que a Bíblia era escrita de forma cronológica. E eu comecei a ler a Bíblia, e quando eu cheguei na história de Abraão, eu fiquei zangado com Deus. Como é que um cara pede um filho a Deus, Deus disse que ama, disse que era o pai da fé, e de repente Deus quer matar o único filho do camarada? Por quê? Porque na minha mente carnal, eu não conseguia ver o Cordeiro, e eu não conseguiria ligar o Cordeiro à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei com raiva de Deus e deixei de ler a Bíblia. Você me pergunta o que isso tem a ver? Não adianta nós termos um grande exército, como Ezequiel tinha aqui. Não era mais um amontoado de ossos, era um amontoado de corpos, ordenado é verdade. Cada corpo, cada osso no seu osso, já tinha tendões, já tinha músculo, mas não tinha o espírito. Interessante que espírito aqui pode ser traduzido como fôlego, para um exército que precisava de quê? Que precisava de vida. Mas tem um excelente expositor, aliás, comentarista do Antigo Testamento, chamado Daniel Bloch. Ele diz que tanto é válido aqui você usar esse Espírito, embora ele esteja escrito com letra minúscula, para fôlego, como também para o Espírito Santo, porque espiritualmente, só Deus pode lhe dar vida, só o Espírito Santo pode lhe dar vida. O que é que eu quero dizer aqui a você? Porque eu não entendia que Deus tinha providenciado um cordeiro para Abraão, e esse cordeiro era Jesus Cristo. Porque apesar de eu estar lendo a Bíblia, ter capacidade intelectual de entendê-la, faltava em mim o Espírito. Eu não tinha o Espírito. O que Deus está dizendo a Ezequiel é exatamente isso: Ezequiel, não adianta ter carne,
Não adianta ter ossos, não adianta ter tendões, se não tiver o Espírito. Me permita algo aqui nessa noite. Irmãos, de alguns dias para cá, eu não perco a oportunidade. Eu conversava com uma pessoa ontem, ela chegou para mim e disse o seguinte, olha, eu gosto de conversar com você porque você não quer colocar sua doutrina goela abaixo, mesmo diante de mim que não tenho religião, mas conhece a palavra, viu? Conhece o Novo Testamento muito mais do que muitos crentes, mas não tem religião. Ele disse o seguinte, a gente convive muito bem porque você não quer colocar a sua doutrina de goela abaixo. Mas eu sei as coisas da Bíblia, eu conheço a Bíblia, e conhece mesmo. O questionamento dessa pessoa comigo ontem era o seguinte, por que eu não sou crente? Eu podia ter perdido minha amizade com aquela pessoa ontem. Eu disse, sabe qual é o problema? E eu usei esse texto. É que falta em você o Espírito Santo pegar a palavra e aplicar na sua vida. Você vai morrer incrédulo se o Espírito Santo não pegar o que você sabe. Ele ama a primeira e segunda carta de Coríntios. Eu disse, não adianta você saber tanto a carta de Coríntios, as duas, porque isso não lhe comove, porque isso não lhe leva a uma igreja, porque isso não lhe leva a comunhão com os santos, porque isso não lhe leva, porque o Espírito Santo nunca aplicou o que você sabe no seu coração. Por isso você continuará incrédulo. E ele olhou para mim assim e mudou de assunto. Um dia eu disse aqui na palavra, até a Ritinha me disse, mas Rony, é assim. Eu disse o seguinte, que eu não creio que Deus fale com uma pessoa e ela não mude. E na oportunidade eu não estava dizendo que Deus não fala nesse lugar, pelo contrário, Ele fala. O grande problema é que a gente escuta, mas nós não pomos em prática. Era o que estava acontecendo aqui. Não adianta, irmãos, ortodoxia, não adianta tanta teologia sem piedade. Como o contrário também, irmãos, é verdade. Não adianta tanta piedade se você não tem conhecimento. O pastor Hernando Dias Lopes, ele diz algo muito interessante. Em vários comentários dele, ele diz o seguinte, ele sempre cita essa frase. A teologia, ela é mãe da ética. Quanto mais você conhece de Deus, se você tem o Espírito Santo, mais você se parece com Ele. Essa é a grande realidade que ele diz nos comentários dele. Verso 9 e verso 10. Olha o que nos diz o verso 9 e no verso 10. Então ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses ossos mortos para que viva. Profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, formaram um exército, um enorme exército. Ô meu irmão, tanto a conversão, quanto a restauração espiritual de uma pessoa, é um milagre que só Deus pode realizar. Às vezes eu fico me perguntando, eu sei que você se pergunta, por que você? Quantos amigos você não tinha, aparentemente, melhores do que você? Quantas pessoas na sua família não eram mais capacitadas do que você? E por que você? Porque a fé em Jesus Cristo e o arrependimento dos pecados aconteceu em você. É um milagre. E interessante aqui que, olha, no verso 9 e verso 10 ele diz, chame o Espírito. Conclame o Espírito para que esses ossos tenham vida. Há um texto que eu gostaria de compartilhar aqui com você, não precisa abrir. Está em João capítulo 3, verso 8, diz o seguinte, olha, o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O que esse verso tem a ver com o que nós estamos analisando no verso 9 e no verso 10? Irmãos, o Espírito Santo, assim como o vento, ele sopra onde quer. Ele pode nessa noite estar soprando aqui. Ele pode estar soprando lá na calçada, usando um panfleto para converter alguém. A obra do Espírito, ela é soberana e ao mesmo tempo ela é eficaz. Assim como ninguém segura o vento, nem pode detê-lo, nem domesticá-lo, assim também é o Espírito. E Deus diz a Ezequiel,
Clame ao Espírito para que ele venha sobre esse vale de ossos e possa trazer vida. Posso lhe dizer algo aqui nessa noite? Quando você olha para o vale de osso seco que você pensou hoje sobre ele, que você diz que não tem jeito, como eu também digo muitas vezes, o Espírito Santo pode soprar onde nós não sopraríamos. Porque Ele é Deus. Aquele vale de ossos secos não tinha jeito para Ezequiel, talvez. Mas para Deus, com certeza. O pastor Paul Walsh, ele diz em um dos seus livros que estava pregando no Alasca. E já no final da pregação, entra na igreja um brutamontes, um lenhador, um homem enorme. Ele disse que as mãos do homem era algo em torno de 70 centímetros, um homem enorme, muito musculoso, com um papel na mão, e senta ao lado dele, ele pregando, e fica olhando muito irado para ele. E ele, quando termina a pregação, esse homem enorme levanta, olha para o pastor Paul Walsh e entrega a ele um papel. E diz o seguinte: eu estou morrendo, eu tenho um câncer incurável, e eu tenho medo de morrer. O pastor Paul Walsh pega aquele exame, fica olhando e cancela o voo dele. E passa 4 dias com aquele homem, apresentando a ele o plano de salvação. Porque ele é caído, porque Jesus Cristo veio ao mundo, porque é necessário a regeneração, como se consolida a santificação, a glorificação, o chamado de Deus. Tudo isso foi exposto, e o homem, coração duro. E no dia dele viajar de volta, ele disse: não tem jeito, eu já fiz o que eu pude, hoje é a última lição. E ele senta com o homem e pede que ele leia João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não... E o homem caiu em lágrimas. E olhou para Paul Walsh e disse o seguinte: o Senhor está me dizendo, baseado nesse texto, que Jesus Cristo pode me salvar? Eu sou salvo. E caiu nos prantos, agradecendo por aquela palavra, porque o vento sopra onde quer, da maneira como Ele quer, porque é Deus que faz a obra, nós somos apenas instrumentos. Essa é a grande realidade. Ele diz: pregue a palavra. Agora, não pregue a palavra sem autoridade, sem unção, sem o Espírito Santo, ou seja, sem dependência de Deus. Ezequiel, chame o Espírito. E foi isso que Ezequiel fez. A profecia, ou seja, a palavra de Deus, ela só faz sentido se ela vier direcionada pelo Espírito Santo do Senhor. Nós já vamos partindo para o final. Vamos ler o verso 11 e nós terminamos do verso 12 até o verso 14. No verso 11 nós já lemos, mas eu vou reler. Ele explica quem é de imediato, ou quem era de imediato esses ossos. Então ele me disse: filho do homem, verso 11, esses ossos são toda a casa de Israel, e eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, nós fomos exterminados. Já expliquei isso aqui, né? Verso 12 ao 14. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor, porque eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Meus amados irmãos, interessante que isso se cumpre, né? Eu disse a você que essa visão foi dada algo em torno de 10 anos que o povo estava naquele cativeiro. 60 anos após, Deus leva o seu povo de novo para onde? Para Jerusalém. Em 3 grandes levas, né? Com Zorobabel,
com Neemias e com Esdras. E os irmãos sabem da história. O templo é reconstruído, os muros são reconstruídos, Jerusalém novamente é reconstruída. Mas tem um texto lá no livro de Neemias que vai muito alicerçar o que esse verso 12 ao verso 14 está dizendo. Quando o povo volta para ali, a frieza espiritual novamente toma conta daquele povo. A gente fala muito de Neemias no que diz respeito à reconstrução dos muros. Mas Neemias também teve um papel muito importante na reconstrução ou na edificação do povo mediante a palavra de Deus. Você chega em casa, você pode até ler, não dá tempo, o capítulo 8, né, do livro de Neemias. E uma coisa me chamou a atenção. O que houve naquele povo? Eu gostaria de lhe dizer algo aqui nessa noite. Quando se entra em frieza espiritual, o povo de Deus perde a identidade. Você veja que de um grande exército, eles se transformaram em esqueletos. Quando a gente deixa de ler a Bíblia, quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de evangelizar, quando a gente não tem mais prazer em vir na igreja pela exposição da palavra, a gente começa a perder a nossa identidade de povo de Deus. E quando se é restaurado, pastor, o que é que acontece? Você depois lê lá no capítulo 8 de Neemias. Eu vou dar algumas marcas de quem está sendo avivado. Pode guardar no seu coração que é bíblico. Primeiro, convicção e abandono do pecado. Não existe restauração sem convicção e abandono do pecado. Segundo, seriedade nas coisas espirituais. Quando Deus coloca algo na sua mão para você realizar, você realiza para a glória de Deus e com seriedade. Terceiro, apego profundo às Escrituras. Não existe restauração sem leitura da palavra. Não existe. Quarto, mudança de comportamento ético. É impossível alguém dizer, eu fui restaurado, se continua com as mesmas práticas. Quinto, relacionamentos interpessoais transformados. Meu querido, não existe comunhão fora da verdade. Se você baseia a sua vida em mentiras para agradar ou para esconder alguma coisa, espiritualmente você está morto. É olho no olho. É verdade em amor. Relacionamentos interpessoais transformados. E outra coisa, a gente fala muito em avivamento. Eu não creio que o Brasil nunca viveu um avivamento. Sabe por quê? Porque eu não vejo essas marcas no Brasil. Nunca vi. E por fim, uma influência transformadora na sociedade. Eu sonho num dia de apenas você chegar num balcão, num banco e dizer o seguinte, eu sou crente. E o gerente ou a pessoa que vai lhe atender fazer um negócio confiando na sua fé. Meu pai dizia uma coisa que, ele não era um filósofo muito bom não, mas ele dizia uma coisa que é verdade. Ele dizia para mim o seguinte, meu filho, se a palavra de um homem não vale nada, o cheque dele também não presta não. Essa é a grande realidade. Mas com base nesse verso 12 ao 14 também eu posso dizer uma coisa aqui sem medo de errar. Eu dizia, quarta-feira na Catingueira eu encerro aqui, já conversei, já preguei muito. Eu tive duas grandes decepções na minha vida, entre outras, mas as duas primeiras, por assim dizer. A primeira foi no final de ano, eu era moleque, e eu descobri que Papai Noel não existia. Pense numa coisa que me decepcionou. Porque apesar de eu ganhar só um saco de bombom no Natal, né? No máximo uma ambulância de plástico, quando eu olhava para os outros guris tudo de bicicleta, tudo, eu dizia, Papai Noel gosta mais de fulano do que de mim. Mas ainda havia aquela expectativa no dia 24 dele entrar pela chaminé. Nunca morei em casa com chaminé. Mas eu pensava que ele destelhava as telhas, a mãe dizia, né? Ia deixar a porta aberta, ele entrava, colocava o meu presente lá. Como isso era bom? Quando eu descobri que Papai Noel não existia, pensa numa decepção. E eu tinha 8, 9 anos talvez, e um ano depois eu descobri outra coisa que eu não queria descobrir.
que eu iria morrer. E desde então a morte me atormentava. E quando eu olho para esse texto, quando Ezequiel diz, veja bem que a visão do 12 ao 14 não é mais um vale de ossos secos, mas é um exército enterrado. A visão muda. E Ezequiel diz, olha, o Deus que prometeu vai tirar vocês daí. Ele não está falando apenas da restauração do povo lá na terra de Judá, de volta também, mas ele está dizendo, um dia vocês ressuscitarão. Meus irmãos, eu gostaria de dizer algo aqui a você. Nós vamos participar daqui a pouco da ceia do Senhor. Eu gostaria, para nós terminarmos, nós lemos apenas um texto na Bíblia, e eu prometo terminar. Está em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, abra lá por favor. Vou apenas ler. Capítulo de número 15. Pois como dizia meu grande aluno Juninho que está ali, o texto é autoexplicativo. 15 do 12 ao 21. Eu termino com esse texto. Diz assim o texto sagrado. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsa testemunha de Deus, porque temos testemunhado contra Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Eu gostaria de dizer aqui uma coisa a você. Você não segue um delírio. Você não segue um homem falso. Você segue o Senhor dos mortos, aquele que venceu a morte. E se Ele ressuscitou, Ele foi o primeiro a ressuscitar, eu e você, com corpo de glória, né? Também o faremos. O nosso destino, irmão, não é um túmulo vazio e escuro. O nosso destino final é a glória. Por essa razão, nós temos razões de sobra para dizer, obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Que Deus nos abençoe nessa noite, em Cristo Jesus.